O poder do Mastermind, a força impulsionadora. Você já tentou conquistar algo grande sozinho? Já se perguntou por que, apesar do seu esforço, talento e boa intenção, os resultados parecem não sair do lugar? Pois eu quero te contar uma história. Não é uma fábula, nem uma metáfora. É a história real de um homem que quase desistiu do seu sonho por não entender uma simples, mas poderosa verdade. Ninguém prospera verdadeiramente sozinho. Era uma vez um homem chamado Elias. Ele cresceu na periferia de uma cidade pequena, onde tudo parecia escasso: oportunidades, comida, incentivo. Mas havia uma coisa que ele tinha de sobra: sonhos. Ele sonhava em abrir um centro educacional gratuito para crianças pobres, um lugar onde elas pudessem aprender o que a escola não ensinava: autoconfiança, criatividade, finanças, espiritualidade. Elias acreditava que poderia transformar uma geração. E por muitos anos ele tentou. Trabalhou como pedreiro, pintor, ajudante de loja, tudo para juntar dinheiro. Escreveu projetos, tentou apoio do governo, foi em eventos, palestras, cursos de empreendedorismo. Mas por mais que corresse, parecia estar sempre no mesmo lugar. Um dia, sentado na calçada em frente a uma obra, com os braços cobertos de cimento e o coração cansado, ele conheceu alguém. Um senhor simples, chamado Joaquim, que o ouviu com atenção e então disse: "O que você está tentando fazer, Elias? Não se constrói com mãos apenas. Isso se constrói com mentes em harmonia." Joaquim apresentou a ele o conceito de Mastermind, um princípio revelado por Napoleon Hill no clássico Quem Pensa, Enriquece. A ideia é simples e poderosa. Quando duas ou mais mentes se unem em harmonia em torno de um propósito definido, surge uma terceira força invisível, uma inteligência superior, como uma antena espiritual que conecta essas pessoas com ideias, soluções, recursos e sincronicidades que sozinhas jamais alcançariam. Elias ficou intrigado. Ele sempre achou que pedir ajuda era fraqueza, que compartilhar um sonho era risco de ser ridicularizado. Mas ele decidiu tentar. Convidou 3 amigos de confiança. Um era marceneiro, outro professor aposentado. A terceira, uma mãe solo com muita experiência em organização de eventos. Eles começaram a se reunir toda semana, sempre com o mesmo foco: como tornar aquele centro educacional realidade. Em pouco tempo, milagres começaram a acontecer. Um cliente do marceneiro doou madeira e tintas. A professora aposentada conseguiu, com uma escola velha, dezenas de livros. A mãe solo organizou uma feijoada beneficente que arrecadou 5.000 dólares em um único dia. E como se algo invisível estivesse operando por trás, pessoas certas foram surgindo, espaços foram oferecidos, parcerias foram formadas, e o que antes era só uma ideia se tornou real. Hoje o centro de Elias atende 200 crianças por semana. E tudo começou quando ele compreendeu: a prosperidade verdadeira se constrói em união harmoniosa. O Mastermind não é um grupo comum, é uma aliança espiritual. Se você está assistindo isso agora, pare um minuto e pense: quem está ao seu lado? Quem vibra no mesmo propósito que você? E mais ainda, você já pensou que a sua falta de resultados pode estar ligada à ausência de uma mente coletiva? Um campo vibracional construído por mentes focadas num único ideal? Antes de continuar, se inscreve neste canal. Aqui a gente compartilha segredos como esse. Revelações que a escola e a sociedade nunca vão te ensinar. Curte o vídeo, compartilha com alguém que tem um sonho e principalmente comenta aí embaixo. Você já teve alguma experiência onde uma união de pessoas mudou tudo para melhor? Agora, se prepara, porque nas próximas partes você vai entender como esse princípio pode transformar sua vida financeira, espiritual e emocional. Vamos juntos descobrir o verdadeiro poder do Mastermind, porque sozinho você até vai rápido, mas juntos vamos muito mais longe.
Você já ouviu falar que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei? Essa frase, retirada da Bíblia em Mateus 18:20, carrega um mistério espiritual profundo. Napoleon Hill entendeu isso como um dos pilares da criação do sucesso duradouro. O conceito de mastermind não é só uma ideia filosófica, é uma lei. E toda lei espiritual opera com exatidão, mesmo que você não a veja, mesmo que não a compreenda. O mastermind é a formação de uma aliança espiritual e vibracional entre 2 ou mais pessoas, com o propósito claro e definido de alcançar algo em comum. Essa união cria literalmente uma nova mente, uma espécie de inteligência invisível que começa a operar entre vocês. É como se a soma das partes fosse multiplicada por algo divino. E aqui está o segredo. Essa força não aparece quando há dúvida, fofoca, competição ou ego. Ela só nasce quando há harmonia verdadeira. E é por isso que muitos grupos, casamentos, sociedades e até famílias não prosperam, porque estão juntos no corpo, mas separados no espírito. Eu dizia, nenhum indivíduo pode ter grande poder sem acesso ao mastermind. Ou seja, você pode ser um gênio, trabalhar 18 horas por dia, ter uma fé inabalável, mas se não tem pessoas que caminham contigo, vibrando na mesma frequência, seu progresso será mais lento, mais doloroso, mais escasso. Agora pense comigo. Você já tentou contar um sonho seu a alguém e sentiu como se tivesse jogado sua semente em pedras? É isso que acontece quando falamos com quem não está pronto para formar um mastermind conosco. Por isso, escolha com sabedoria. Não é sobre quantidade, é sobre sintonia. Lembre-se de Elias, da introdução. Quando ele começou a se reunir com aqueles 3 amigos, algo invisível se formou entre eles. As ideias fluíam, as soluções apareciam do nada. O cansaço se tornava motivação. Porque quando mentes se unem, o invisível começa a se mover. Você já se sentiu assim em algum momento da vida? Já teve aquele sentimento de que, ao conversar com alguém, parecia que uma força maior estava ali, soprando ideias e energia? Comenta aí embaixo. Compartilhar isso ativa ainda mais essa vibração entre nós. Esse é o primeiro passo para a sua prosperidade. Reconhecer que sozinho você pode ser forte, mas em comunhão você se torna imparável. A força do mastermind é como um campo eletromagnético espiritual. E esse campo atrai exatamente o que vocês estão vibrando juntos. Se 2 pessoas vibram escassez, o mastermind atrai mais falta. Se 2 pessoas vibram dúvida, o campo traz mais obstáculos. Mas se 2 ou mais pessoas vibram certeza, gratidão, ação inspirada e fé no propósito, esse campo abre portas onde antes só havia paredes. Entenda, a lei da atração responde não só à sua vibração individual, mas ao campo coletivo que você está inserido. E o mastermind é o campo mais poderoso para manifestar o invisível. Napoleon Hill falava que esse era o verdadeiro segredo por trás de todas as grandes fortunas e invenções do mundo. Isso explica por que tantos visionários andavam juntos. Tesla e Edison, Jobs e Wozniak, Bill Gates e Paul Allen. Nenhum deles caminhou sozinho. Eles criaram mentes coletivas com um único objetivo: realizar o impossível. Mas agora vem a pergunta mais importante. Você já tem um mastermind na sua vida? Ou ainda está tentando vencer com as próprias mãos, enquanto a chave está na união de espíritos com um mesmo propósito? No próximo capítulo, eu vou te mostrar como formar o seu próprio mastermind, como identificar as pessoas certas, os sinais da harmonia verdadeira e como proteger esse campo de qualquer interferência que possa destruir seu propósito. E se esse conteúdo está abrindo sua mente, já deixa o like agora e envia esse vídeo para alguém que você sente que faz parte do seu futuro. A prosperidade começa com um passo, mas floresce com o grupo certo. Como formar um mastermind poderoso?
Agora que você entendeu o princípio espiritual e energético por trás do Mastermind, chegou o momento mais prático e, ao mesmo tempo, mais sensível dessa jornada. Como formar o seu próprio grupo de poder? Porque não basta chamar qualquer pessoa. Não é sobre amizade apenas. É sobre frequência. É sobre alinhamento de propósito, vibração e visão. Napoleon Hill deixou claro: o Mastermind não é um clube social. Ele é uma aliança de mentes com um propósito definido. E esse propósito deve ser claro, repetido com fé e mantido com disciplina. Você não precisa de 10 pessoas. Às vezes, 2 já são suficientes para gerar um campo vibracional que move montanhas. Mas como escolher? Primeiro, observe a vibração. Uma pessoa pode ser boa, generosa, divertida, mas se carrega medo, escassez, vitimismo ou dúvida crônica, ela contamina o campo. Lembre-se, o Mastermind multiplica tudo, inclusive o que não presta. Segundo, sinta a intenção. Aquela pessoa vibra junto com você, ela deseja de coração que você vença, ela compartilha da visão ou apenas ouve por educação. Muitas vezes, o sabotador do seu sonho não está do lado de fora, está sorrindo ao seu lado. Terceiro, teste o compromisso. O verdadeiro membro de um Mastermind não é só alguém com quem você troca ideias de vez em quando. É alguém disposto a se reunir regularmente, a pensar com você, a vibrar com você, a proteger o campo como se fosse sagrado. Por que é? E aí entra outro ponto essencial: a proteção do grupo. Um Mastermind não pode ser violado por energia externa. Fofoquinhas, julgamentos, palavras de dúvida ou zombaria devem ser bloqueadas com rigor. Porque quando esse campo começa a operar, você será testado. Pessoas vão rir, duvidar, tentar minar sua fé. E é exatamente nesse momento que você saberá se seu grupo está firme. E há algo que poucos sabem. O momento mais poderoso do Mastermind é quando todos se reúnem em silêncio por alguns minutos, antes de começar qualquer planejamento. Um silêncio de conexão. Cada um em sua fé, sua crença, mas unidos num mesmo espírito. É nesse instante que a terceira mente desce. É aí que o invisível se manifesta. No meu caso pessoal, eu vivi isso em 2019. Eu estava quebrado, endividado, com a autoestima no chão. Foi quando encontrei 2 amigos que estavam na mesma situação. Mas ao invés de reclamar da vida, decidimos fazer o contrário. Criamos um grupo. Nos reuníamos toda semana para mentalizar abundância, planejar ideias e estudar Napoleon Hill. Em 6 meses, todos nós estávamos com renda acima de 10.000 reais por mês. Nenhuma fórmula mágica, apenas frequência elevada em grupo. Agora pare e reflita. Você tem alguém assim na sua vida? Alguém que você sente que poderia criar esse campo sagrado junto contigo? Comenta aqui embaixo se já viveu algo parecido ou se sente que está pronto para isso. E preste atenção. A prosperidade é um fenômeno coletivo. Pode começar individualmente, mas ela se multiplica no coletivo. A mente que busca sozinha é limitada, mas a mente conectada a outras em sintonia cria uma explosão quântica de possibilidades. No próximo capítulo, vamos entender por que o Mastermind não funciona para todo mundo. Quais são os erros que destroem esse campo? E o principal, como blindar sua vibração para que ele opere no seu mais alto nível. Curtiu essa parte? Então deixa o like, compartilha com quem você quer ao seu lado nesse círculo de crescimento e já se inscreve no canal se ainda não fez isso. Vamos juntos ativar essa força que muda destinos. Porque o Mastermind falha para muitos. Você já viu grupos incríveis começarem com entusiasmo e promessas, mas depois de um tempo, tudo esfria. As reuniões param, os sonhos se desfazem e cada um volta para sua rotina como se nada tivesse acontecido. Isso não é raro, e há um motivo.
A maioria das pessoas não entende que o Mastermind é uma estrutura espiritual antes de ser uma aliança intelectual. Napoleon Hill alertava que o fracasso de muitos Masterminds vem da falta de harmonia verdadeira. Parece simples, mas é o ponto mais negligenciado. Harmonia não é não brigar. Harmonia é alinhamento vibracional, respeito mútuo, fé coletiva, presença total e ausência de egos inflados. O primeiro grande erro que destrói um mastermind é a comparação interna. Quando um dos membros começa a prosperar mais rápido que os outros, surge a sombra da inveja, ainda que disfarçada de brincadeira ou piada. Isso rompe imediatamente o campo de confiança e desativa a inteligência coletiva. O segundo erro é a quebra da palavra. Quando alguém falta às reuniões, não cumpre o combinado ou não leva a sério o propósito do grupo, ele se desconecta espiritualmente. E não adianta insistir. É melhor refazer o grupo do que mantê-lo doente. O terceiro erro é transformar o mastermind em terapia ou desabafo. Não, ele é um campo de ação, de vibração criadora. Claro que vocês podem apoiar uns aos outros nos momentos difíceis, mas o foco principal é evolução, realização, crescimento. O excesso de lamentações é veneno para essa estrutura. E aqui entra um dos pontos mais profundos que poucos comentam: a presença de Deus no Mastermind. Hill não usava esse termo diretamente o tempo todo, mas estava implícito. Quando duas ou mais pessoas se reúnem em harmonia para realizar algo que melhora suas vidas e a de outros. Isso é um propósito divino, e a fonte, o Criador, responde. A espiritualidade se manifesta. Eu mesmo já vi milagres acontecerem após orações silenciosas feitas em grupo, contratos assinados no dia seguinte, curas inesperadas, dinheiro que apareceu do nada. É como se o universo dissesse: vocês entenderam, agora eu ajudo. Mas tudo isso requer vigilância. O mastermind não é estático. Ele precisa ser alimentado com fé, respeito, frequência e compromisso. E precisa ser protegido. Evite falar sobre ele com pessoas que não entendem esse princípio. Não exponha os detalhes do grupo em redes sociais ou conversas vazias. Lembre-se, o sagrado não se exibe, se vive. Você já teve algum grupo que parecia incrível no começo e depois se perdeu? Já viveu essa experiência? Comenta aí. Isso pode ajudar outras pessoas a refletirem também. E mais, se você está pensando em começar um mastermind, escreva agora nos comentários: estou pronto para me conectar com mentes em harmonia, porque isso, por si só, já é um sinal para o universo. No próximo capítulo, vamos falar sobre como alinhar o Mastermind com a lei da atração. E por que esse é o combustível mais poderoso para atrair riqueza, ideias, contatos e milagres. Vamos descobrir como a vibração coletiva acelera manifestações que sozinhos levariam anos para acontecer. Se isso está te tocando de alguma forma, clique em curtir agora e envie para alguém que você sente que deve caminhar contigo nessa jornada. E claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos. O Mastermind e a Lei da Atração, um portal de milagres. Agora que você compreendeu como um Mastermind é formado e os erros que podem destruí-lo, chegou o momento de descobrir como essa estrutura espiritual se conecta diretamente com a Lei da Atração. E o que você vai entender aqui pode acelerar anos da sua vida em questão de meses. A lei da atração é simples. Você atrai aquilo que vibra. Mas o que quase ninguém diz é que quando duas ou mais pessoas vibram juntas, em absoluta harmonia, com propósito, foco e fé, a vibração não se soma. Ela se multiplica. E é aí que surge o fenômeno que Hill chamava de força impulsionadora invisível. É como um campo magnético espiritual que puxa ideias, soluções, recursos e até pessoas certas para o seu caminho. Vamos fazer um paralelo com a natureza. Uma única gota de água no deserto evapora. Duas somem rápido.
Mas quando várias gotas caem ao mesmo tempo, elas criam uma corrente, um riacho, e podem formar até um oásis. Assim é a vibração no Mastermind. Juntas, mentes com desejo ardente, clareza e fé formam uma corrente energética que o universo não ignora. E mais, quando esse grupo estabelece uma visão clara, por exemplo, abrir uma empresa, criar um projeto social, multiplicar a renda ou construir liberdade financeira, e todos mantêm o foco nessa meta, a própria realidade começa a se dobrar para servir aquela intenção. E isso não é apenas teoria bonita, é física. A vibração do pensamento coletivo, alinhado com emoção forte, cria uma frequência coerente. E essa frequência entra em ressonância com o campo quântico, que começa a mover as peças invisíveis. Você começa a ouvir frases do tipo: "Que coincidência encontrar você. Pensei em você ontem e hoje apareceu esse projeto. Do nada surgiu uma oportunidade." Mas isso não é do nada. É o Mastermind em ação. E quanto mais você alimenta esse campo com fé, quanto mais você age inspirado e se conecta espiritualmente com sua missão, mais o universo responde. Porque a prosperidade não é apenas ganhar dinheiro, é se alinhar com o fluxo da vida que deseja te ver expandir. Aqui vai um exemplo prático. Dentro de um Mastermind que participei, havia uma mulher que queria criar uma marca de cosméticos naturais, mas não tinha capital. Durante uma das reuniões, alguém comentou sobre um edital que ela nunca tinha ouvido falar. Ela se inscreveu, ganhou, recebeu 50 mil reais e hoje exporta seus produtos. Tudo isso porque uma conversa vibrou a informação certa. Esse é o poder oculto do Mastermind. E se você somar esse campo com práticas como visualização criativa em grupo, declarações de gratidão compartilhadas e até orações coletivas, o campo se eleva ainda mais. E aí, meu amigo, milagres deixam de ser exceção, viram o normal. Então eu te pergunto agora, o que você está tentando atrair neste momento? Está tentando sozinho? Que tal compartilhar isso com alguém que vibra igual a você e formar esse campo sagrado? Escreva nos comentários: "Eu me abro para formar um campo de abundância com pessoas certas." Essa frase, escrita com intenção, já é um pedido ao universo. No próximo capítulo, vamos revelar os 7 pilares espirituais que sustentam um Mastermind poderoso e como aplicá-los de forma prática na sua vida. Isso vai consolidar a estrutura energética que você precisa para que seus sonhos deixem de ser desejos e se tornem realidades tangíveis. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, curta agora, compartilhe com seu grupo e se inscreva no canal, porque o universo responde a quem age. Os 7 pilares espirituais de um Mastermind imparável. Agora que você compreendeu como a lei da atração e o Mastermind se entrelaçam como fios invisíveis da criação, é hora de revelar os 7 pilares espirituais que sustentam um Mastermind verdadeiramente transformador. Esses pilares são como colunas de um templo. Se uma ruir, todo o campo energético se desequilibra. Pilar 1. Propósito claro e elevado. Todo Mastermind precisa de um propósito que vá além do ego. Desejar prosperidade é legítimo, mas quando o desejo é apenas ganhar mais dinheiro por vaidade ou competição, a força se dissipa. Um propósito elevado envolve expansão, contribuição e evolução. Como diz Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Pilar 2. Harmonia entre os membros. Não basta estar no mesmo grupo, é preciso estar no mesmo espírito. A harmonia gera confiança, e a confiança é o canal por onde a inspiração flui. Sem harmonia, o campo espiritual se fragmenta e o grupo começa a se auto-sabotar. O espírito não opera onde há divisão. Pilar 3. Comprometimento espiritual e disciplinado.
Um mastermind não é um evento, é um estilo de vida. Deve haver reuniões regulares, foco renovado, disciplina nas ações e vigilância sobre a vibração de cada membro. O comprometimento precisa ser mais forte que o cansaço, o ego e os problemas pessoais. Pilar 4. Fé inabalável no invisível. Todo grupo será testado. Dificuldades vão surgir. Pessoas vão duvidar. Mas se a fé estiver firmada, o campo espiritual se mantém intacto. É essa fé coletiva que aciona os maiores milagres. Como diz Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pilar 5. Visualização compartilhada. Quando todos no grupo visualizam a mesma meta, com emoção, imagens e palavras, cria-se uma frequência coerente. Essa coerência vibra no universo como um pedido claro e ressonante. Não há como o universo ignorar esse chamado. Gratidão em alinhamento. A gratidão é o combustível da criação. Mas quando ela é compartilhada, quando o grupo agradece por coisas ainda não manifestadas, como se já fossem reais, o campo se intensifica como um raio laser de fé. A gratidão conecta com a vibração do já é, e o ainda não começa a se dissolver. Pilar 7. Proteção espiritual e discrição. O mastermind é um espaço sagrado. Deve ser protegido de olhos curiosos, críticas externas e até de nossas próprias dúvidas. Jesus mesmo disse: não deis aos cães o que é sagrado. Mateus 7:6. Não exponha os detalhes desse campo para quem não vibra com ele. Proteja-o como se fosse um altar. Esses 7 pilares não são conceitos bonitos. São práticas que sustentam uma das forças mais poderosas do universo, a criação coletiva em harmonia espiritual. E você pode começar agora, com uma pessoa, com uma ideia, com um desejo profundo e uma decisão firme. Escreve aqui nos comentários: eu decido viver a abundância coletiva, porque essa decisão será sentida energeticamente. O universo ouve quem fala com o coração. E no próximo capítulo, vamos falar sobre o impacto profundo que o Mastermind tem na autoestima, na autoconfiança e na identidade espiritual de quem participa. Você vai entender por que, ao fazer parte de um Mastermind verdadeiro, você nunca mais se sentirá pequeno ou impotente diante da vida. Se essa mensagem te tocou, deixa seu like. Compartilha com quem você quer ao seu lado nessa jornada e, se ainda não fez isso, se inscreve no canal. Aqui é o seu espaço de crescimento espiritual e material. E lembre-se, você não está só, você nunca esteve. O Mastermind cura sua identidade espiritual. Chegamos ao último capítulo desta jornada e talvez ao mais profundo. Porque agora não vamos mais falar apenas de metas, dinheiro ou realização de sonhos. Vamos falar de algo que vem antes de tudo isso, sua identidade. Quem você acredita que é, quem você sente que nasceu para ser. E o quanto o Mastermind pode curar as distorções que você carrega desde criança. Muitas pessoas não prosperam porque, no fundo, acreditam que não merecem. Foram programadas para se sentirem pequenas, insuficientes, fracas. Receberam palavras como: você não é capaz, sonhar é bobagem, dinheiro não é para gente como a gente. E essa programação, mesmo inconsciente, se torna um freio invisível para tudo que você tenta manifestar. O Mastermind verdadeiro corrige essa programação, porque quando você se conecta com pessoas que vibram grandeza, fé, ação, gratidão, você começa a espelhar essa nova vibração. E aos poucos, sem perceber, sua mente começa a trocar os velhos arquivos. Você passa a acreditar mais, se expressar mais, confiar mais. Isso aconteceu com Isadora, uma das participantes de um grupo que eu ajudei a fundar. Ela sempre foi tímida, retraída, dizia que não tinha talentos. Mas dentro do Mastermind, ela foi ouvida com amor, foi encorajada a liderar uma reunião.
e, de repente, revelou um talento incrível para a organização de ideias. Hoje, ela é mentora de produtividade e ajuda centenas de mulheres. Tudo porque o grupo viu nela o que ela mesma não via. O Mastermind é um espelho espiritual. Ele reflete o seu potencial oculto até que você o reconheça. Ele cura traumas de rejeição, escassez e abandono. Porque dentro dele, você é parte de um propósito maior. E isso desperta sua alma. E tem mais. O Mastermind não transforma só você. Ele transforma a sua casa, seu ambiente, seus filhos, seu trabalho. Porque quando você muda por dentro, tudo ao redor começa a se alinhar com essa nova frequência. A prosperidade deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência natural. E aqui entra a parte mais linda. Quando um grupo se reúne com fé verdadeira, intenção pura e ação comprometida, ele se torna uma extensão da vontade divina. O Espírito Santo opera nesse grupo. A sabedoria desce, as decisões são guiadas e os resultados são muito além do esperado. E então, eu te pergunto com toda sinceridade, você está pronto para viver isso? Está pronto para abandonar a mentalidade do "eu dou conta sozinho" e aceitar que Deus age mais fortemente quando duas ou mais mentes se unem em seu nome? Escreva agora nos comentários: eu aceito minha grandeza, eu me abro para o poder do Mastermind. Porque isso é um voto espiritual, uma declaração para o universo e para sua própria alma. Agora é com você. Volte e assista novamente cada parte desse conteúdo se for preciso. Convide alguém que você ama para viver isso com você. E se esse vídeo fez sentido, curte, compartilha com seu grupo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui a gente fala de alma, de prosperidade e de missão com verdade. E nunca se esqueça da maior lição dessa jornada. Sozinho você pode até sobreviver, mas em harmonia espiritual, você pode manifestar o céu na terra.